Será que Satanás tenta as mulheres da mesma forma como ele tenta os homens? Nós sabemos que homens e mulheres são diferentes, porque Deus criou cada um de formas diferentes e com funções diferentes. Mas como que entender que existe essa diferença impacta a nossa vigilância em relação ao pecado? No vídeo de hoje nós vamos explorar quais são algumas das tentações que Satanás usa contra as mulheres e como nós podemos nos prevenir contra cada uma delas. Nós vivemos em um contexto profundamente impactado de forma negativa pelo movimento feminista. E com isso, o mundo passou a incentivar mulheres para pensar que todos os seus sentimentos, emoções e vontades são válidos. E a gente vai explorar algumas outras consequências desse movimento dentro da igreja. Mas uma das consequências principais que aconteceu foi que causou mulheres a aversão de serem exortadas e confrontadas, ainda que em amor, mas porque querem que os seus sentimentos sejam validados sem filtro. E um exemplo de uma forma muito triste em que isso acontece é quando, por exemplo, mulheres resolvem sair da sua igreja local por causa de alguma confusão interna e ela tomou essa decisão por si mesma, sem consultar as pessoas da sua família, simplesmente assumindo a liderança e levando embora dali, sem nem buscar uma reconciliação bíblica. Outra forma como vemos isso é pela dificuldade que às vezes mulheres maduras sentem em ter conversas com mulheres mais novas sobre modéstia, por exemplo, porque elas ficam com receio de que as moças mais jovens fiquem chateadas e ressentidas pela admoestação amorosa. E talvez você tenha sido uma dessas, que percebeu alguma situação que precisava de uma conversa um pouco mais séria com alguma irmã, mas ficou com receio de como ela iria se sentir por essa conversa. E recentemente eu ouvi algumas autoras falando sobre esse assunto e elas pontuaram que um dos problemas principais disso acontece porque muitas mulheres não amam a verdade acima de si mesmas. E isso faz com que, se alguém disse algo para elas, ainda que verdadeiro, mas se não foi da forma como ela achava que deveria ter sido dito, não foi no tom que ela achava que deveria ter sido dito, elas ficam ressentidas com aquilo, mesmo que o que foi dito seja verdade. Em outras palavras, mulheres assim colocam os seus sentimentos acima da verdade, e verdade com V maiúsculo. E como você pode imaginar, isso abre espaço para uma série de tentações e nesse vídeo a gente vai explorar 3 delas. E perceba que eu não estou dizendo que esses 3 pecados que nós vamos falar hoje são estritamente femininos e só mulheres têm que lidar com eles e os homens não precisam se preocupar. Não é isso que eu estou dizendo de forma nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é que esses são pecados que atualmente Satanás tem explorado essa tentação para mulheres. E isso a gente vê com toda a questão do contexto cultural e também com os princípios bíblicos que nós vemos sobre as diferenças entre homem e mulher e as coisas que mulheres são mais suscetíveis a cair. E a primeira delas é na imaginação pecaminosa. É muito falado e já reconhecido que geralmente homens são mais visuais e mulheres são mais imaginativas. E isso não é diferente quando se trata sobre tentações que Satanás usa com cada um. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a grande tendência de livros de romances com conteúdos pecaminosos explícitos, que tem crescido cada vez mais no mercado e, segundo a lista de alguns marketplaces, são alguns dos produtos mais vendidos. E para piorar a situação, teve uma pesquisa que mostrou que os livros de uma autora americana descrente, cheios de pecado, no ano de 2022 foram mais vendidos do que a Bíblia. Mas acontece que não para aí, porque existem também muitos livros que aparentemente são limpos, mas que geram imaginações inadequadas nas mentes de centenas de mulheres que caem em um descontentamento e em uma fantasia pecaminosa após a leitura. E outra forma como isso acontece é quando mulheres e meninas que se dizem românticas começam a imaginar todo tipo de cenário com rapazes que conheceram. E nesses casos nós vemos que Satanás usa a tentação da imaginação pecaminosa para gerar luxúria e falta de pureza, começando na mente. E qual é a forma bíblica de vencer isso?
Por exemplo, em Mateus 5, nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." A nossa pureza deve começar no nosso coração, nos nossos pensamentos. Aquilo que nós botamos para dentro com os nossos olhos e com os nossos ouvidos vai impactar os nossos pensamentos e, consequentemente, vai para o nosso coração, e do nosso coração surgem as nossas ações. Então, nós precisamos ter muito claro na nossa mente que a pureza é algo pela qual nós lutamos. Nós cortamos aquilo que está fazendo mal, aquilo que está contaminando a nossa mente e trocamos por aquilo que vai encher a nossa mente de coisas que glorificam a Deus. Uma forma como você pode fazer isso é trocar os tipos de livro que você lê. Pare de ler livros que te incentivem a ter imaginações pecaminosas e comece a ler aquilo que vai te ajudar a purificar a sua mente. Por exemplo, ao invés de ler romances hot, você pode ler A Guerra Santa de John Bunyan, que será uma grande bênção na sua vida. Ao invés de ler livros que não edificam, mas que só contam uma historiazinha para perder o seu tempo, você pode ler Caminhando em Direção ao Céu, que é um livro lindíssimo sobre a jornada de uma jovem desde os seus 16 anos até a sua vida de maternidade. Então, existem várias coisas que nós podemos usar para substituir o pecado e colocar em prática a pureza. Mas ainda existem outros pecados que nós cometemos com a nossa imaginação. E outro deles é a ansiedade. Especialmente quando mulheres ficam imaginando cenários que não aconteceram e que às vezes são muito pouco prováveis de acontecerem, mas que elas deixam esses pensamentos levarem elas para uma incredulidade. Então, seja na falta de pureza ou na ansiedade, nós devemos combater com a verdade bíblica, renovando a nossa mente, assim como Paulo fala em Filipenses 4:8, quando ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Perceba as palavras verdadeiro e puro. Pensar no que é verdadeiro inclui pensar de uma forma que glorifique a Deus, pensando no hoje, a glorificar a Deus hoje, sem ansiedade e sem medo do futuro. E pensar naquilo que é puro significa que nós devemos pensar de uma forma limpa de pecado, cultivando a santidade, para que nós tenhamos corações puros, lembrando da promessa de que veremos a Deus. A forma de vencer os pecados da mente é transformando a nossa mente segundo a palavra de Deus, de forma prática. No momento que você estiver pensando em coisas que você sabe que são pecados, comece a recitar versículos bíblicos que você já memorizou, que vão te ajudar a vencer esse pecado específico. Ou então, comece a cantar um salmo, ou então alguma passagem bíblica que vai te ajudar a crescer em fé e no amor a Deus. Outro pecado que Satanás usa para tentar as mulheres é o pecado da inveja. Eu acho muito interessante como que Joe Rigney mostra que a inveja vem junto com um pacote com ciúme, cobiça, rivalidade, malícia, ressentimento e contenda. E sim, esse não é um pecado estritamente feminino. Mas pelos frutos desse pecado, nós vemos que isso acontece muito em círculos de mulheres. E o Rigney ainda mostra que existem alguns sintomas que são característicos desse pecado. O primeiro é um desejo distorcido por glória. O segundo é uma comparação perversa entre si e outras pessoas. Depois, uma preocupação não piedosa com as vantagens de outras pessoas. E quarto, uma ira constante contra as bênçãos de outras pessoas. E ainda diz que algumas das frases que vêm junto com esse tipo de sentimento de pecado é: "Isso não é justo", ou "Por que eu?". E a forma bíblica de vencer esse pecado é trocando a inveja pela graça e gratidão, fluindo através dos nossos pensamentos e afetando a forma como nós agimos. E não é por acaso que o último dos 10 mandamentos seja sobre cobiça, porque esse é um pecado que começa no coração e que abre espaço para todos os outros. Por isso é tão importante que cristãos estejam matando a inveja para não envergonhar o evangelho ou causar confusão dentro do corpo de Cristo. O chamado bíblico é de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E a inveja completamente destrói o amor e o chamado cristão.
Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E o terceiro pecado que nós vamos mencionar hoje é o pecado da manipulação. Um dos maiores exemplos de manipulação feminina está no relato bíblico sobre Jezabel, uma mulher perversa que desviou o povo de Israel para a idolatria de falsos deuses. E tem um relato em 1 Reis 21 que nós lemos sobre a vinha de Nabote. É relatado que o rei de Israel, Acabe, que é mencionado como o pior rei que Israel já teve, queria a vinha que ficava do lado do palácio para si. E ele propôs ao dono, Nabote, para comprá-la e ele recusou. E inconformado com isso, Acabe voltou para casa e ficou sem comer, enclausurado em seu quarto e, vendo o que estava acontecendo, Jezabel resolveu tomar a situação nas suas próprias mãos. E então ela contratou juízes e falsas testemunhas para testemunharem contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado o nome do Senhor Jeová. E assim aconteceu e Nabote foi morto por causa do testemunho falso de homens perversos contratados por Jezabel. E por ela ter matado toda a família de Nabote, a vinha foi para o rei. E durante toda a vida de Jezabel, ela teve um empenho perverso de colocar a idolatria a Baal entre o povo de Deus. Mas não foi só ela. Outro exemplo nós lemos no relato de Balaão, que disse ao rei de Moabe, depois que não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, dizendo para que ele colocasse mulheres moabitas dentro do povo para desviá-los do Senhor. E assim a gente vê que uma das tentações que Satanás tenta a mulheres é a manipulação, que inclui o sentimentalismo e a validação de sentimentos pecaminosos como se aquilo fosse o certo. E esse tipo de manipulação acontece muitas vezes no contexto do lar e até das igrejas. E tudo isso começa quando mulheres se deixam ser levadas pelas mentiras do movimento feminista, como o pecado da insubordinação às autoridades legítimas colocadas por Deus e a insubmissão aos padrões bíblicos. Em outras palavras, quando mulheres rejeitam o papel glorioso dado por Deus, elas acabam invejando o papel que Deus deu aos homens e acabam muitas vezes usando da manipulação para conseguir usurpar esse papel para si. E por isso que a única forma pela qual mulheres podem rejeitar a tentação da manipulação é amando a verdade, amando cada vez mais o desígnio dado por Deus e cultivando um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus, como diz em 1 Pedro 3. É interessante a gente pensar que o feminismo consegue unir todas essas três tentações ao incentivar a sensualidade, a inveja e a manipulação. A sensualidade porque prega uma libertação sexual profana que começa na imaginação e resulta em levar mulheres para as clínicas de aborto. Incentiva a inveja porque quer que as mulheres invejem o papel que Deus deu aos homens. E ainda incentiva o descontentamento com o papel de auxiliadora que Deus deu a elas. E por fim, a manipulação social e cultural, bem como emocional, para conseguir as agendas perversas. A única forma em que mulheres cristãs podem vencer essas tentações é por meio do amor a Deus e a sua palavra. E isso fará com que elas amem o seu papel legítimo dado por Deus, seja no lar, seja na igreja ou de forma individual. Então, cuide da sua mente para que os pensamentos pecaminosos sejam vencidos pela palavra de Deus. Ame aquilo que Deus te deu e reconheça que Ele é soberano. Ele te conhece a ponto de te dar exatamente aquilo que é melhor para você em cada momento. Vença o descontentamento e responda a cada situação com graça e gratidão. E rejeite a tentação de manipular situações para conseguir os seus próprios desejos egoístas. E ocupe-se em expandir o reino do Senhor Jesus Cristo, fazendo exatamente o que Ele te chamou a fazer.
A forma pela qual mulheres cristãs podem florescer é cumprindo o papel dado por Deus, porque qualquer outra coisa levará somente à confusão, ao caos e à tristeza. E se você quiser entender mais sobre o problema do sentimentalismo no mundo de hoje e como os descrentes usam isso como uma ferramenta contra os cristãos, clica nesse vídeo aqui e eu espero que você tenha sido abençoada com esse conteúdo. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E até a próxima!